O assunto que eu vou falar com o Reginaldo. O Reginaldo está... Olá, professor Reginaldo. E aí, Edu, como vai? Tudo bem? Tudo bem? De vez em quando tenso, preocupado, de vez em quando relaxado, mas Mas faz vamos parte, levando. né? Faz parte Isso, do processo. essa pandemia é um teste para o nosso estresse, meu amigo. É, Né? E seguramente nós vamos sair melhor. melhor, exatamente. Né? Né? Seguramente vai fortalecer as relações familiares, relações de amizade. Eu acho que o mundo vai ficar melhor depois de tudo isso. Vai ficar melhor. Tem que ficar melhor, né, Regis? É É, tem obrigação que, nossa, né? Tem que é, ficar tem melhor. que, tem que ficar melhor. Tá bom. Ô, Regis, me conta aí esse material maravilhoso que você já me mostrou algumas fotos. Vamos falar um pouco de ortodontia, né? Então, Du, eu já estou com E saudade, viu? De pegar o alicate. Já estou com saudade de ver meus alunos, de estar com tá, eles, estar tá com com você. eles, tá. Então, mas faz parte, né? Então a gente tem que se adaptar e procurar sempre transmitir o conhecimento, né? Transmitir Sim, a sim, nossa vivência na ortodontia. tá. Então vamos lá, Regis. A palavra com você agora. Então, eu preparei um material, como nós conversamos, Tá. sobre a mordida profunda, né? Então, um material bastante clínico. Sim, Eu tenho casos completos que eu vou apresentar, não é? tá. Porque dentre as maloclusões verticais, que é a mordida aberta e a sobremordida, e a sobremordida, a sobremordida afeta a grande maioria dos pacientes, né? E Sim. ela está associada à classe 1, 2 e 3, Isso. né? Então, eu preparei alguns casos e espero que as pessoas curtam. Perfeito. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu virar aqui. Consegue ver bem a tela do meu computador? Sim, sim. Perfeito. Ótimo, ótimo, tá legal. Então, gostaria de falar um pouco do manejo na mecânica de tratamento, né? E nós podemos atuar com extrusão posterior, distalização dos dentes posteriores, que também aumenta a FAI, aumento Ok. da inclinação dos incisivos e a intrusão dos dentes anteriores, que está recomendada mais aos pacientes verticais, né, meu amigo? Sim, sim. Ou combinar os movimentos, né? Em alguns casos, nós fazemos a combinação dos movimentos. Extrusão posterior. Então, vamos lá conversar um pouquinho, porque na maioria dos casos, nós extruímos os dentes posteriores, porque a maioria dos Tá, pacientes são braque e mesofaciais que têm sobremordida. tá. O Regis, Sim, Du. os colegas estão pedindo aqui para eu tirar os comentários, Ok. tá? Eu já vou Ok. fazer isso um minutinho só. Vou pedir auxílio aqui, pera um minutinho só. Vai falando aí, por favor. Isso é uma atividade nova para nós, não é? Então, há muito tempo eu tenho usado a placa de levante de mordida. Então, a placa tem funcionado bem, né, e permite que nós façamos a extrusão dos dentes posteriores. E, na verdade, os dentes que extruem são os inferiores, né, posteriores e inferiores. A outra ideia é distalizar. Os Né? comentários. A distalização também é uma boa ideia, porque a distalização aumenta a altura facial. Em casos com sobremordida, eu prefiro distalizadores com elásticos, né? Em razão do Ok. vetor vertical do elástico de classe 2. A inclinação Ok. dos incisivos também é uma boa ideia,
né? E para inclinar, o ideal é que os pacientes tenham sínfise larga, né? Raiz dentro da sínfise, e que tenham um bom um periodonto espesso, que permite que nós façamos expansão do arco dentário inferior. Então, aí se vê um arco de expansão, que é o arco de ômega, para projetar e para aumentar o comprimento do arco dentário superior. E a intrusão dos dentes anteriores, hoje em dia, Eduardo, está mais sob responsabilidade da ancoragem esquelética, não é? Reginaldo, ô Regis, um minutinho só. A imagem não tá legal. Tá meio embaçada, tá distorcida. Do meu computador? É. É. Vamos mudar a rede. Vamos mudar a rede. Mudar o quê? A rede do Wi-Fi. Ô, Du, espera um pouquinho que eu vou mudar a rede do Wi-Fi. Tá ok, tá ok. Tá bom? Vamos? Tá. Tem que sair. Então, Ele tá mudando a imagem. Não continua. Como é que tá? Isso, melhorou, mas ainda não tá boa. Ainda não tá boa? Agora melhorou. Ok, agora tá melhor. É? Agora tá melhor. Tá ok. Isso, agora tá boa. Tá boa. Então tá bom. Esse é um teste para todos nós, né? Sim, sim. Então, a intrusão hoje em dia dos incisivos está a cargo da ancoragem esquelética. Então, e nós temos usado nas maloclusões severas. Né? E combinar movimentos. Então, nós podemos usar um mini implante para a intrusão dos incisivos e a placa de levante de mordida para a extrusão posterior. Então, uma combinação de movimentos. Perfeito. Agora, a decisão terapêutica leva em conta o padrão facial e o grau de exposição gengival ao sorrir. Então, perfeito. Esse gráfico que nós usamos nas nossas aulas, né? Então, no padrão braqui e mesofacial, recomenda-se extruir o posterior. E há várias manobras ortodônticas para extruir os dentes posteriores, não é? E esse gráfico cita isso. E no paciente vertical, atuar no setor anterior do arco, com ancoragem esquelética e com arco de intrusão. E também levar em conta a exposição gengival, né? Porque pessoas com sorriso gengival, o melhor caminho é a intrusão posterior, a extrusão anterior. O pessoal está reclamando que não se vê bem. Você quer trabalhar com os casos clínicos direto, Regis, ver que se melhora? Eu acho. Porque, talvez, vamos ver os casos clínicos. Então, vamos lá. Se melhora a qualidade. Deixa eu vir para cá, então. Deixa eu andar um pouco mais rápido. Então, vamos lá para o primeiro caso clínico. Perfeito, perfeito. Tá? Então, é uma menina com 11 anos de idade, um padrão mesofacial. Então, o padrão já favorece a correção da sobremordida, porque não afetou o paciente braquifacial, não é? Perfeito. Tem classe 2 subdivisão. E na estratégia do tratamento, nós vamos trabalhar com aparelho fixo, elástico classe 2 e as curvas nos arcos retangulares para abrir a mordida. Então, as fotografias faciais, né? Início do caso.
Logo em seguida, Pode falar. as fotografias intrabucais, né? Intrabucais. A panorâmica inicial, então notem que ela está na fase do patinho feio. Eu esperei um pouquinho para começar esse tratamento, até ela trocar a dentição, e já com o aparelho fixo instalado. Então, Perfeito. no aparelho fixo instalado, na etapa de alinhamento e nivelamento, né? Primeiro os arcos. Eu, quando tenho que fazer levante oclusal, você já me conhece, Edu, eu gosto muito dos levantes funcionais. Então, colocar a resina nas cúspides funcionais, né? Então, se vê resina aderida nas cúspides funcionais dos primeiros molares inferiores. E em destaque agora os arcos de aço. Então, eu acho que na sobremordida, 2 pontos são importantes. Primeiro, um pouco de paciência, né? Paciência porque demora um pouco para reverter o quadro. E arco de boa rigidez na fase intermediária do alinhamento e nivelamento, no segundo estágios. Então, há muito tempo nós usamos o arco australiano. O arco australiano é um arco rígido, extra duro, muito bom para nivelar a curva de SP. Edu, como é que está a imagem? Melhorou? Melhorou. Nós vamos tirar os comentários, tá bom? Tá bom. Isso, perfeito. Legal. Só que aí ninguém vai conseguir falar nada. Ok, tiramos os comentários, tá bom? Pode continuar. Então, arco de aço australiano, como se vê, para abrir a mordida. Ok. Extra duro. Tá. A vista oclusal dessa estágio de tratamento. E agora é arco de trabalho, né? Então, arco de trabalho, MBT, e logo começaremos com o elástico de classe 2 do lado direito. A vista oclusal. A panorâmica intermediária é importante nesse momento, né? Nós verificarmos como estão as raízes, quando se coloca o arco de trabalho, periapicais de controle, e o traçado intermediário. E agora começou com a mecânica de elástico unilateral. Então, elástico unilateral 1/4 médio. Normalmente em arco de trabalho nós trabalhamos com elástico médio, que são elásticos de 4 onças. Notem que não há ligadura do setor posterior, só o conjugado para favorecer o atrito, para diminuir o atrito. E agora na fase final, alguns ajustes. Então eu fiz um ajuste de torque nos caninos. Normalmente recomenda-se torque positivo nos caninos, né? Então, nós giramos o bracket. Ao girar o bracket, altera-se o torque. Então, passando de -7 para +7. E o arco de finalização, que é o arco braid superior. Agora estão muito próximos de terminar o tratamento e entrar na etapa de remoção. Então, eu, como costume, sempre removo o aparelho superior primeiro. Espero uns 2 meses para remover o aparelho inferior, para que haja um assentamento dos dentes superiores sobre o arco dentário inferior, que ainda segue com o aparelho. E esse é o resultado do tratamento. Então, uma boa intercuspidação, sobremordida normal, linha média coincidente, relação de classe 1 em ambos os lados, né? Isso é o que nós buscamos nos nossos pacientes. A vista oclusal. Melhorou a imagem, Edu? Melhorou? Tá tudo bem, viu? Tudo bem, né? Tudo bem, tá ótimo agora. E agora o resultado do tratamento, né? Então, as fotografias intrabucais e laterais e frontal e oclusais.
né? E a paciente com seu sorriso no final do tratamento. Então, em destaque nesse caso, os arcos rígidos, não é? Na segunda etapa de alinhamento e nivelamento. Os arcos australianos e as curvas também que foram feitas no arco australiano. Caso número 2. Então, outro caso clínico completo. Também uma menina com 11 anos de idade e quando procurou o tratamento, notem que ela tem a linha de sorriso normal, né? Então, nos pacientes que têm linha de sorriso normal, nós temos que atuar no setor posterior, com extrusão. Com extrusão. Então, eu vou trabalhar muito no setor posterior para favorecer a extrusão dos molares. E o desafio desse caso, meu amigo, é montar o aparelho inferior. Né? Porque não cabe os brackets, não cabe o aparelho. Então, normalmente faz-se um preparo nos dentes superiores para que nós possamos montar o aparelho inferior. Então, os modelos de estudo. Então, nota-se também uma classe 2 em ambos os lados. Então, a relação interarcos. Para os meus amigos argentinos, está escrito em espanhol, porque eu tenho essa aula em espanhol. Eu sei que tem muito amigo da Argentina nos acompanhando, também da América Latina, Du. Sim. A vista oclusal nos modelos de estudo. Então, a profundidade da curva de Spee, então, que demanda extrusão posterior. Né? Nós vamos extruir os dentes posteriores e inferiores. A panorâmica de início, a teleradiografia e os valores cefalométricos. Então, é uma paciente mesofacial, incisivos verticalizados, sínfise larga, em espanhol, sínfise ancha. Então, a raiz dentro da sínfise, que permite o movimento mais extenso dos incisivos. E a montagem do aparelho. Eu sempre começo a montar o aparelho superior antes. Avanço, arcos, para depois construir a placa de levante de mordida. Então, vou seguir com a sequência de arcos. Então, seguindo com alinhamento e nivelamento, até definir a forma do arco dentário superior. Também tem muitos alunos de Portugal assistindo, então eu vou usar um termo que eles gostam muito, que é fazer a impressão dos dentes superiores, não a moldagem. Né? Certo, então, ok. Então, fazemos a impressão para a confecção da placa de levante de mordida. Então, notem a paciente com a placa, nas fotografias laterais, como perde a extrusão posterior, meu amigo. Né? Notem que há um degrau no plano oclusal. Então, pede essa extrusão posterior. E assim nós vamos, com placa de levante de mordida. Normalmente ficará 3 a 4 meses na boca dos pacientes. Até nós conseguirmos montar o aparelho inferior. E quando eu consigo montar o aparelho inferior, ainda a paciente permanecerá um pouquinho mais com a placa. Agora, avançar com os arcos inferior. E outra boa ideia é não se esquecer de colocar tubo nos segundos molares. Né? Nós só conseguimos planificar a curva de Spee, o plano oclusal inferior com tubo nos segundos molares inferiores. Então, seguir com os arcos inferiores e, quando possível, os elásticos intermaxilares. Então, essa paciente está usando o aparelho autoligado. E nós sabemos muito bem que no autoligado nós podemos entrar com um elástico precoce. O elástico no segundo estágio do alinhamento e nivelamento. Então, eu entrei com o elástico antes, elástico suave de 2 onças, e no arco de trabalho, elástico de 4 onças. Então, como se vê aqui é o arco de trabalho, elástico um quarto médio. Então, nós estamos agora a corrigir a classe 2 por movimento mesial dos dentes posteriores e inferiores. Pronto. Vista oclusal dos arcos.
panorâmica intermediária, para verificar como estão as raízes. E agora é a etapa de acabamento, né? Então, agora é ter persistência para tirar o 10, Du. Muita persistência. Muita Né? persistência. Eu não tenho dúvida nenhuma que os casos bem acabados são mais demorados, né? Tá. E quem é mais persistente, quem não desiste dos casos, quem é detalhista, vai terminar melhor. Exatamente. Né? Então, agora eu vou detalhar o caso, arco braided, né? Arco braided, elásticos triangulares laterais. E como um último detalhe, eu fiz uma dobra de finalização. Porque eu percebi que o lateral estava um bocadinho mais alto, mais intruído. Então eu fiz uma pequena dobra de extrusão no arco braided. Para não ter que reposicionar e voltar arco, né? Então, remoção do aparelho superior e o resultado oclusal, né? Então, saímos numa mordida cruzada, sobre a mordida profunda severa, nem se viu os dentes inferiores, né? E agora o resultado do tratamento. Então, terminamos com a sobremordida normal, ou seja, os incisivos superiores cobrem o terço incisal dos inferiores. Terminamos com uma boa intercuspidação, linha média coincidente, relação molar de classe 1 em ambos os lados, canino de classe 1, né? Como se recomenda no tratamento ortodôntico. Então, verificando a oclusão dinâmica, guias mandibulares efetivas nos dentes anteriores, né, e o resultado do tratamento. E a fotografia facial, notem que o sorriso continua normal, né, em razão da atuação nos dentes posteriores, né? Então, em pacientes jovens, meu amigo, eu acho que quanto menos tocar nos dentes anteriores, melhor, porque são os dentes que aparecem no sorriso. Sim. Né? A não ser que eles tenham sorriso gengival, corredor bucal aumentado, né? Então, mas nos jovens a gente atua mais no setor posterior, né? Aí está a nossa paciente. Bom, em homenagem aos meus alunos de Portugal, eu vou mostrar um caso de Portugal, do nosso curso. E esse caso você conhece, você gosta muito desse caso. Então, esse caso é fantástico. Esse caso é um desafio, porque além da sobremordida, falta um incisivo inferior. Incisivo inferior, né? Então, ela tem a genesia. Diz, meu amigo. De toda a sua ortodontia de excelência, né, que eu conheço, esse talvez é um dos casos mais difíceis, né, que eu acompanhei teu planejamento, né? Então, você está de parabéns. A todos, muita atenção nesse caso aí, que esse caso mostra, né, nós temos que ser, né, ter conhecimento, ter uma boa mecânica e não desistir jamais. Não desistir jamais. Então, há muito tempo, você sabe que nós trabalhamos com formação em Portugal, né? Então, eu, inclusive, fui para lá agora para trabalhar e voltei às pressas em razão da Covid-19, né? E estou cumprindo a minha quarentena de 15 dias, mas faz parte do processo, né? Estou com a minha família e faz parte do processo. Então, esse caso, ele é um caso, assim, quando eu peguei ele para planejar, eu de verdade não sabia o que eu ia fazer. Então, você vê, depois de 30 anos como ortodontista, nós somos desafiados pela especialidade, não é? Tem casos que nós não sabemos o que nós vamos fazer. Então, quando eu não sei o que eu vou fazer, eu espero. Né? Penso, estudo o caso, converso com outras pessoas, né? E com os professores do curso, né? Converso com alunos também, porque os alunos muitas vezes eles têm ideias e as ideias podem contribuir. E ela tinha mordida de Brode.
Então, a mordida cruzada bucal. E os modelos de classe 2, né? Essa classe 2 será corrigida por meio de elásticos de classe 2 também. Tanto é que nós sugerimos aparelho autoligado para ela usou um autoligado. Então, a nível de relação interarcos, ela tem a atresia mandibular, né? Então, o arco dentário atrésico, mandibular, tem sobremordida profunda, tem classe 2, incisivos verticalizados. Então, notem como o arco dentário inferior é estreito, comprimido, e para piorar a situação, falta um dos incisivos. Modelos. A panorâmica de início da paciente. A curva de SP é bastante profunda, e nós sabemos que para nivelar a curva de SP, os incisivos vão à frente, são vestibularizados, não é? Então, grande parte do nivelamento do plano oclusal inferior deve-se ao movimento vestibular dos incisivos. Aqui a panorâmica, a teleradiografia, então notem a sínfise larga outra vez, raiz postada dentro da sínfise. Eu gosto muito de enfocar isso nos casos, sabe, Eduardo? Porque sim. O perigoso para nós ortodontistas é o paciente com sínfise estreita. Rebordo alveolar alto. Esse é muito perigoso para o ortodontista, né? Então, quando a raiz está bem postada na sínfise, nós ficamos mais tranquilos. Então, notem, o detalhe desse caso é a montagem do aparelho. Então, eu tenho trabalhado muito no controle do comprimento do arco dentário, e quando se usa aparelho fixo convencional de aletas duplas, o tip, o ângulo, se expressa muito mais que o torque, né? Então, o ângulo se expressa quase na totalidade. E o torque, nós sabemos que nós nos enchemos a canaleta. E ao não encher por completa a canaleta, não há expressão total. Então, eu tenho trabalhado com muito ângulo negativo em caninos, quando eu não quero aumentar o comprimento do arco, ter mais controle nisso. E essa fotografia mostra isso, mostra que os caninos estão com o lado trocado, o braço dos caninos. E ao trocar o lado, nós alteramos o ângulo, passamos a ter ângulo negativo. E normalmente eu faço um desgaste na face distal dos caninos. Tá ok. Normalmente eu faço um stripping. Tá. E no arco dentário inferior, como eu preciso aumentar o comprimento, é ângulo positivo no canino e torque positivo nos incisivos. Então, no IBT, basta girar o braço dos incisivos para que nós consigamos mais 6 e para que nós consigamos aumento do comprimento do arco. A meu ver, contrair é mais difícil que expandir, meu amigo. Contrair o arco dentário é muito mais difícil. E nesse caso, nós temos que contrair o arco superior e expandir o arco inferior. Tá? Então, a montagem do aparelho foi feita nesse sentido de ter uma menor quantidade de overjet na etapa de arco de retangular. Então, chegar com overjet mínimo na etapa de arco retangular. Outro ponto importante é avaliar o periodonto para as expansões. E essa paciente tem periodonto espesso, tipo 1. Né? E o periodonto espesso tem pouco risco de recessão gengival. Então, outro ponto positivo para esse tratamento, né? Periodonto espesso. A placa de levante de mordida, mais uma vez, né? De levante de mordida, para desocluir e para permitir a expansão do arco dentário inferior. Então, notem a placa em destaque, ou placa de elevação de mordida, como nós falamos em Portugal. Uma boa ideia para esses casos, enquanto o paciente estiver com a placa, colocar elásticos laterais. Então, notem que a paciente está com a placa e com elásticos verticais laterais. Qual é a vantagem? Acelerar a extrusão dos dentes posteriores. Então, nós recomendamos isso aos pacientes. Junto com a placa, usa-se o elástico. Sem placa, sem elástico.
Ok. Aqui foi o momento que nós removemos a placa. Então, notem que a mordida abriu. Então, a paciente bastante colaboradora ou bastante colaborante, a mordida, saímos de um panorama difícil, estamos num panorama melhor, porque a mordida abriu. Notem a expansão feita no arco dentário inferior. Então, agora vê-se um arco dentário com a forma normal. Então, na etapa de arco retangular, agora vamos trabalhar com um pouco de elástico de classe 2 em ambos os lados. O arco dentário inferior expandido. Então, esse é o diagrama que nós usamos para os nossos amigos da América Latina, a plantilha que nós usamos. Trevise, então arco bastante expandido. E notem que no final, eu troquei o bracket, eu reposicionei os 3 incisivos inferiores. Tirei os brackets autoligados e coloquei ligados, pela expressão de torque. Então, colei os brackets convencionais girados, no sentido também de obter torque lingual de coroa, porque os brackets convencionais, como o in-out é menor, como a espessura é menor, eles expressam melhor o torque. E, consequentemente, conseguimos um bom resultado. Então, esse é o resultado do tratamento. De verdade, quando eu comecei esse caso e orientei o aluno de Portugal, eu não imaginava terminar assim. Não tinha nem ideia como ia terminar, mas, seguindo alguns conceitos, seguindo o que nós tínhamos em mente, chegamos num resultado bastante favorável para essa paciente. As fotografias oclusais, a panorâmica final. 2 anos pós-tratamento, uma boa estabilidade e o resultado do tratamento, 2 anos após. Então, vê-se uma boa estabilidade oclusal. As fotografias, as telerradiografias inicial e final, e a fotografia do facial. Então, esse caso realmente é um caso que se eu fosse considerar os 10 casos que eu mais gosto, esse estaria entre os 10. Com certeza. Sabe? Porque o paciente foi colaborador do começo ao fim, o aluno se dedicou. Então, eu fico muito feliz em apresentar casos feitos pelos nossos alunos, sabe? O trabalho deles, o esforço de eles estarem aprendendo ortodontia. Então, eu sempre valorizo muito, como eu falei para você, eu sempre gosto muito da formação. Estar com alunos, ensiná-los do zero, a serem bons ortodontistas, conscientes, pé no chão. Então, para que a nossa especialidade evolua. Tem mais um caso, vamos lá? Vamos, para encerrar, com chave de ouro, vai. Esse caso também é de Portugal, Du. Deixa eu, antes de entrar nesse caso, algumas dicas que eu sigo para tratar sobre a mordida profunda, tá bom? Então, ok. Tubos dos segundos molares inferiores, sempre. Ou seja, porque nós não conseguimos nivelar o plano oclusal, como mostra a figura na projeção, sem tubos em segundos molares inferiores. Então, sempre... E a colocação do tubo nos segundos molares tem 2 considerações. Uma vertical, que é o nivelamento da curva de Spee, e outra horizontal, que é o controle de ancoragem. Então, nos casos que demandam ancoragem moderada, nós podemos apoiar nos segundos molares. Então, notem lá, tubo nos segundos molares. Às vezes, não cabe o tubo convencional. Então, tem a possibilidade de usar mini-tubos. Então, os mini-tubos se adaptam na cúspide mesio-vestibular dos segundos molares inferiores. Sou fanático por esses arcos, você me conhece, né? Então, os arcos australianos, na sobremordida, são fantásticos.
para reverter a curva, para planificar o plano oclusal. Então, são arcos extra duros. Então, nós temos usado bastante nos nossos cursos e nos ajudado muito na correção da sobremordida profunda. O torque, a especificação de torque. Então, procurar trabalhar com torque positivo em caninos superiores, porque o que se vê, muitas vezes, a coroa dos caninos fechada, lingualizadas, impedindo que nós coloquemos o braço dos caninos inferiores. Né? Então, abrir a coroa dos caninos superiores com torque positivo. Então, nós sabemos que os caninos no NBT são os únicos dentes que possuem 2 brackets, né, com 3 especificação de torque. Então, deem preferência ao torque positivo para caninos superiores, mais 6, como se vê, mais 7, como se vê na figura. E, às vezes, se faz necessário acrescentar torque. Né, em razão da relação arco-canaleta, a expressão de torque não será suficiente para colocar as coroas no seu devido lugar. Né? Então, às vezes, poucos casos, se faz necessário introduzir torque no arco. Então, algumas dicas clínicas para que nós consigamos lidar bem com a sobremordida profunda. Eu vou mostrar um caso de ancoragem esquelética, também tratado em Portugal, né, em nosso curso no IPAS, que é o Instituto Português do Atlântico Sul, no Porto. E, na verdade, eu vou deixar a ancoragem mais para o nosso amigo Henrique. O Henrique é um expoente brasileiro na ancoragem esquelética e faz parte do nosso time, da Horto Gotardo. Mas eu vou mostrar esse caso porque também tem relacionamento com o tema. Então, a gente segue a seguinte orientação, que é o artigo da Thelma Araújo, né? Porque o mini implante da linha média, quando nós queremos intrusão com vestibularização, em razão da linha de ação de força passar à frente do centro de resistência do setor anterior do arco dentário. E quando nós queremos intrusão sem vestibularização, 2 mini implantes na mesial dos caninos. Porque dessa maneira a linha de ação de força coincide com o centro de resistência do setor anterior do arco dentário. Né? Então, assim, nós que lidamos com a ancoragem esquelética temos que entender muito os vetores de força, porque aplica-se a força distante do arco dentário. E ao aplicar a força distante do arco dentário, há resultantes rotacionais, há resultantes intrusivas, extrusivas, não é? Então, nós temos que estar bastante atento com a biomecânica e aplicar de maneira correta. Então, esse é o caso número 4, para nós finalizarmos. Também um paciente de Portugal, em homenagem aos nossos alunos portugueses que estão aí nos acompanhando na live, que é o Tiago. O Tiago é um grande desafio, né? Um grande desafio. Mas os desafios servem para que nós cresçamos, não é? Então, foi o que eu falei para você e falou várias vezes nas aulas para os alunos. A ortodontia, ela me desafia todos os dias como profissional. Então, todos os dias, situações novas, situações diferentes, decisões novas, decisões diferentes. E esse paciente é um braquifacial severo. Severo. Né? Então, notem a gravidade da maloclusão, né? A quantidade de extrusão posterior anterior. Então, não se vê nada dos dentes inferiores. E a relação interarcos. E, normalmente, quem tem sobremordida severa, o arco dentário inferior apresenta apinhamento, né? Porque os dentes inferiores se acomodam um bocadinho mais atrás e eles apinham. Né? E, normalmente, é acompanhado de apinhamento anterior inferior. Então, arco dentário de forma quadrada, coincidente com a fotografia do paciente, a panorâmica inicial. E notem como o paciente é braquifacial severo. Ângulo goníaco fechado, sínfise larga, ramo largo.
incisivos bastante verticalizados, né? Então, é um paciente que, pela quantidade de movimento dos incisivos, corre o risco de perder um bocadinho de raiz, né? Ter reabsorções. Então, é um tratamento que nós temos que também ficar de olho no ápice radicular. E começamos assim, né? Montando o aparelho superior primeiro. Ele usou também o aparelho autoligado. Esse é um arco 014 de Copernic, é um arco térmico, bastante flexível. E colocamos o stop na mesial dos molares, né? Ao colocar o stop na mesial dos molares, a intenção é simular um arco de avanço, ou simular um arco de protrusão. Então, a localização do stop. Então, avançando, aí já se vê um arco 14 por 25, Copernic. É um arco que eu gosto bastante, né? No segundo estágio no alinhamento e nivelamento, quando se utiliza autoligado. E agora é trabalhar no setor anterior, né? Com a mecânica intrusiva. De novo, a indicação do artigo, né? Quando se tenciona ter intrusão com vestibularização, o mini implante na linha média, e a quantidade de força, meu amigo. Então, esse é um artigo do Birdston, uma recomendação do Birdston. Na verdade, a força de intrusão ela é bem suave, ela contempla número de raízes, né? Então, 10 a 15 gramas por raiz. Então, como nós temos 4 incisivos, 40 gramas a 60 gramas de força. Uma força bastante suave, né? Bastante paciência. E agora já se vê a montagem do aparelho inferior. Também é um paciente que tem periodonto espesso. Vamos lidar um pouco de expansão inferior, um pouco de protrusão com meios de ganho de espaço, né? Então, o progresso do caso, o caso em progresso, um mantenedor de espaço que foi feito na altura, após a abertura de espaço com a mola. Então, seguindo, provavelmente o arco 14 por 25 inferior. Levantes, né? Molares inferiores. E agora o arco de aço. Então, chegamos no arco de aço e a necessidade de fazer um pouquinho mais de curvas para controlar a sobremordida. A mecânica de fechamento, né? Usando os postes de MBT, nós usamos o arco de poste para fechar os espaços. E agora na etapa final, né? Fazendo algumas reposições, deixando o caso mais intercuspidado, ajustando a linha média, então na etapa de acabamento. A evolução do caso, né? do overbite, desde que nós começamos, agora a etapa que o caso se encontra, e o resultado final do tratamento. Né? Então, graças a Deus, chegamos aonde nós planejamos para esse paciente. Né? Então, tratamento ao redor de 32 meses, eu mostrei em 10 minutos. Né? Então, tratamento demorado, com força suave, para evitar o menor dano possível aos incisivos. Então, esse foi o resultado do tratamento feito pelos nossos alunos do curso em Portugal. Como eu falei, eu fico muito feliz em ver o resultado do trabalho dos nossos alunos, tanto na Orto Gotardo, que os alunos têm trabalhado muito bem também com nossos casos, né? Então, fico muito feliz de trabalhar com vocês. Resultado final, guias mandibulares, a panorâmica e a teleradiografia, antes e depois, e o sorriso antes e depois. Do Tiago. Eu queria terminar com esse slide, sabe? Porque a estabilidade é um problema nesses casos, não é? Então, não é só a intrusão. Porque quanto mais nós intruirmos, mais recidivará. Então,
o segredo da estabilidade é o correto, a correta inclinação axial dos incisivos, né? Ou seja, diminuir o ângulo intrincisal. Então, o segredo da estabilidade é deixar o longo eixo do incisivo superior paralelo ao eixo de rotação mandibular. Como se vê no traçado cefalométrico, no final desse caso, notem que o longo eixo do incisivo acompanha o eixo de rotação mandibular. Isso aí, meu amigo. Ô, Regis, maravilhoso, viu? Bem, agradeço a sua disponibilidade e parabéns, né? Porque nós somos muito amigos, né? Demais. Eu considero você um irmão meu da ortodontia. E é muito bom conversar com os amigos numa live em público. Eu quero te parabenizar, né? Pela essa excelência, né? E aí você é um exemplo, né, Regis? Não. Porque para se conseguir excelência, as pessoas perguntam, como é que é a sua finalização? Não, a excelência, a finalização faz parte da excelência, mas a excelência é através de um bom diagnóstico, Sim. um excelente plano de tratamento, Sim. né? Que eu diria aí que caminhamos 50%. E, Regis, esses casos que você mostrou hoje, ainda mais esse último, o controle da mecânica. Porque Sim. esse paciente é padrão face curta, com os dentes todos com colapso total, né? Então, o teu controle da mecânica, e o que você falou, nessa mecânica você já rotaciona a bracket para ver o torque, muda a bracket para ver a angulação, para na finalização você sofrer menos, apesar que a gente tem que ter paciência, né? Então, amigo, parabéns, casos maravilhosos, viu? Parabéns. Ô, Du, eu fico feliz de participar nessa live. Para mim, essa era digital é novidade, não é? Então, eu acho que também depois da pandemia, as relações digitais elas crescerão no mundo, né? Crescerão, né? Então, nós estamos na idade, meu amigo, de compartilhar nossa experiência, para que a ortodontia evolua, né? Sim. Então, e se eu puder fazer isso, eu vou fazer, né? Porque eu acho que assim nós facilitamos a vida dos ortodontistas iniciais que estão no consultório, cheio de dúvidas, cheio de questionamento, né? E eu fico muito feliz de participar com você, com o professor da sua escola, de estar com você uma vez por mês, com nossos alunos, né? Transmitindo a minha experiência e procurando mostrar uma ortodontia séria, realista, né? Porque não é fácil, Du. Não é fácil, né? Cada caso é um caso, cada paciente responde de um jeito. Às vezes nós planejamos um caso e o caso sai da mão, né? Então, não é fácil. Mas é o que nós sabemos fazer e vamos continuar a fazer mesmo depois desse vírus, desse famoso vírus. Com certeza, com certeza. Tá bom. Regis, muito obrigado, viu, pela participação. Quero agradecer aos participantes também da live. No começo tivemos um probleminha, mas eu acho que foi solucionado. E amanhã, Regis, nós vamos continuar com a live com o professor Paulo. Que professor bom. Paulo. Que bom. Não deixem de assistir. Professor da Ordem Gotardo, um profissional com uma qualidade, com uma experiência e com uma didática, né, Regis? Excelente. Maravilhoso. É um Muito profissional. trabalhar com ele. Então, amanhã, às 15 horas, nós voltamos a bater um papo. Regis, muito obrigado pela atenção, viu? Odu, eu também, para despedir, quero agradecer as pessoas que participaram, aos alunos que disponibilizaram o tempo para nos assistir, para acompanhar essa conversa. Sei que houve algumas falhas, mas por ser o primeiro, né, acho que valeu, né? Seguramente nos próximos vamos estar mais treinados e as coisas correrão melhor. Então, o conselho é cuidem-se, né?
cuidem-se. Nós estamos passando dias atípicos, momentos atípicos, e a ideia é nos proteger, proteger as famílias, né, para que, no final de tudo, nós possamos sair melhor de tudo essa situação, né? Então, se Deus quiser, nós vamos superar, e se Deus quiser, nós sairemos pessoas melhores no final de tudo isso. Tá bom, meu amigo? Tudo isso, com certeza. Tá bom, Regis. Obrigado. Um abraço. Viu? Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, valeu. Obrigado. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. E agora, Fê?